Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Há pouco tempo eu gravei um áudio sobre um trabalho que eu fiz para minha loja que fala do grau de mestre maçom. É um vídeo bastante interessante e espero que vocês gostem. O intuito deste trabalho seria fazer considerações a respeito da importância do grau e as obrigações do mestre maçom e suas responsabilidades. Há um tempo atrás, tive a honra de ser convidado a palestrar no primeiro seminário maçônico do Maranhão. O assunto a ser discutido eram os novos rumos da maçonaria, ou seja, de onde viemos, para onde vamos. Saímos desse seminário com a impressão de que a maçonaria está perdendo os seus rumos e que o mestre maçom, sim, tem grande responsabilidade nessa questão. Vamos falar aqui um pouco de história. Segundo Chico Trolha, ele é um grande escritor maçom, possui diversos livros publicados, livros esses que estão aí à venda, à disposição de qualquer pessoa. O Chico Trolha, com base dos 17 documentos mais antigos que ele teve a honra de pesquisar, nós ficamos sabendo que durante todo o período da maçonaria especulativa documentada, que vai mais ou menos de 1356 até 1717, não se trabalhou o grau de mestre maçom, ou seja, o terceiro grau, e nem esse grau existia. Como sugestão de leitura, eu indico os livros dos irmãos Harry Kerr, The English Exposure, 1760-62, e A.C.F. Jackson, 600 Years of Graft Ritual, que coletaram e estudaram diversos documentos e traçaram um excelente trabalho sobre a evolução da ordem. Infelizmente, são livros em inglês e eu já falei por diversas vezes que o inglês é importante e todas as grandes obras, as maiores obras, sim, estão em inglês. Assim como o nosso Chico Trolha, a finalidade desse trabalho não é demolir o grau de mestre, mas sim demonstrar que ele não possui antiguidade apregoada. Mas sim, já que esse grau existe, sim, ele tem grande responsabilidade. A própria Constituição de James Anderson, de 1721, publicada em 1723, não fala sobre o grau de mestre. Somente em 1725, uma sociedade musical organizou uma cerimônia para exaltar um companheiro ao terceiro grau. Os componentes dessa ordem, diga-se de passagem, claro, eram todos maçons. O advento do grau de mestre, o advento aí da passagem de companheiro de mestre, nesse caso aqui, não foi em uma loja maçônica e não foi em uma taberna, senhores. Segundo os autores, a grande loja da Inglaterra não deu explicação convincente sobre esse fato. Em 1726, não se sabe se por conhecimento do fato ou não, uma loja escocesa realiza uma sessão de 3 graus. Até aí, as lojas trabalhavam em um sistema de 2 graus, aprendiz e companheiro, e umas poucas trabalhavam com aprendiz recente e aprendiz antigo. Mais uma vez, entra aqui a explicação do nosso Chico Trolha, abre aspas, o mestre maçom ou mestre de loja, da loja operativa ou loja especulativa, ou mesmo das primitivas lojas especulativas, causou muita confusão na cabeça de alguns escritores e muito especialmente nos historiadores profanos, para os quais tudo era a mesma coisa, e como muitos dos primitivos expositores ou reveladores eram realmente profanos, a confusão teria que acontecer naturalmente, fecha aspas. Somente um documento de 1696 fala do mestre maçom. Assim mesmo, segundo Chico Trolha, pode muito bem estar falando do mestre de loja, que era um companheiro eleito para esta função. Lembrem-se, mestre não era grau, e sim um cargo de loja
ocupado por um companheiro mais antigo ou companheiro mais experiente. Segundo um escritor maçônico bastante conhecido também, chamado Rizardo da Camino, ele diz o seguinte, abre aspas, o ritual do grau de mestre foi elaborado por Elias Ashmole nos fins do ano 1648, quando essa autoria, autores há que divergem, fecha aspas. Em 1738, o reverendo James Anderson dá uma outra redação ao seu livro de Constituições, no qual aparece pela primeira vez oficialmente uma longa referência ao terceiro grau, que é o grau de mestre, e sobre a lenda de Irã Bif. A grande loja dos antigos na Inglaterra foi a última a aceitar o terceiro grau, depois de grandes desavenças. E em 1803, o sistema de 3 graus estava implantado 100% em toda a maçonaria. No nosso caso do Brasil, a maçonaria já chegou com os 3 graus. Daí a impressão de nós brasileiros, que os 3 graus sempre existiram. Conforme Chico Trolha, a lenda de Irã Abif veio para a maçonaria bem antes do advento do terceiro grau, pois conta a história de Irã Abif como sendo o mestre um cargo e não um grau. Com o passar do tempo foram incluídas modificações que transformam no terceiro grau. Hoje essa lenda está burilada, trabalhada, esmerilada, em que pesem suas contradições, por enquanto lenda. Não precisa ter compromisso nenhum com a realidade. Devemos apenas nos ater aos ensinamentos morais e éticos da mesma. Fica bem complicado eu falar agora a lenda de Irã Abif para você, devido ao tempo e também tendo em vista ela ser conhecida por todos os maçons. E se não for conhecida pelo menos pelos mestres maçons, sim, aí nós temos um problema. Voltando aqui a Rizardo da Camino, o mestre maçom é definido da seguinte forma, abre aspas, o grau de mestre é consagrado aos homens honrados que sempre souberam cumprir com seus deveres, maçons reconhecidos como cultuadores da sabedoria, dedicados a amar seus irmãos, integrados ao culto para com o grande arquiteto do universo. Na verdade, não importa se a origem do grau de mestre seja antiga, recente, ou se a lenda do terceiro grau é antiga, se não é, se existiu, se não existiu. O que importa é o que o grau de mestre maçom existe e tem suas responsabilidades. Assim como a lenda de Irã Abif tem a sua mensagem de honradez. Nossa maçonaria está perdida. Não possui mais influência no mundo profano como possuía na época em que tivemos grande influência nos acontecimentos do Brasil e do mundo. Existe uma série de TV chamada Os Simpsons, em um episódio que nos retratam como comedores de costeletas, pois segundo este seriado, nós só nos reunimos para comer costeletas. É claro, isso é uma crítica, como todos os episódios dos Simpsons sempre foram. Mas vamos observar, meus irmãos, quantas vezes abrimos uma sessão de loja e a única coisa que fazemos é combinar o churrasco do fim de semana e falar sobre assuntos inócuos, distribuir medalhas e títulos à torta e à direita. Onde estão as coisas relevantes? Onde estão as soluções práticas para os problemas que craçam o nosso país? Eu tenho um canal no YouTube ao qual acessam muitos jovens que sempre me perguntam o que faz a maçonaria? Aí eu reflito e dou aquela resposta padrão que eu mesmo às vezes fico constrangido em dar. A maçonaria é uma ordem que permite que os seus membros evoluam em sua moral e em seus bons costumes. Jovem não é burro, gente, e sempre nos perguntam então por que determinados políticos sabidamente corruptos estão em nossa ordem. Vejam, meu irmão, como é difícil entender e defender a maçonaria. É necessário uma mudança. Essa responsabilidade não é dos aprendizes e dos companheiros, é nossa. Mestres maçons não são dos mestres instalados, grãos-mestres e outros cargos de comando, pois quem os coloca nessa posição somos nós, mestres maçons, assim como o povo é responsável pelos políticos que elege. Muito obrigado, meus irmãos. Gente, esse então é um pouquinho do teor do trabalho que eu fiz sobre o mestre maçom.
A bibliografia vocês estão vendo aí, que pode detalhar para vocês tudo isso. Ok, gente? Muito obrigado por tudo. Vida longa e próspera, Ailton Alt.